Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite, aqueles que nos acompanharão através da internet, que Deus abençoe sua vida também, o seu lar, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção. A palavra do Senhor, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 18, olha só o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse é Romanos capítulo 12, versículo 18. Colossenses 4, do 5 ao 6 vai dizer: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Em glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela palavra do Senhor, e que o Senhor venha nos dar graça e vitória mais uma vez aqui neste lugar. Derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, e que o Espírito Santo possa nos tocar de forma especial, em nome de Jesus. Pode deixar o fundo musical bem baixinho. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Então nós percebemos aqui a palavra de Deus, que vai falar sobre o primeiro versículo de Romanos 12, 18, diz: se for possível, quanto estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Colossenses 4, do 5 ao 6, a Bíblia vai continuar dizendo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Dentro dessa palavra a gente vê que o apóstolo, servo do Senhor, está dizendo e falando acerca de relacionamento. Relacionamento é algo importante para todos nós, porque nós não vamos ter nenhum sucesso sem relacionamento, nós não vamos ter vitória sem relacionar com as pessoas, porque querendo ou não, nós estamos convivendo com pessoas de dia e de noite. Então o apóstolo vai dizer o que? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que nós, como servo de Deus, nós devemos ter paz com todos. Nós não temos que ter inimizade com ninguém. Então, uma das coisas para ter relacionamento, nós precisamos entender que nós precisamos ter paz com todos os homens, a depender de nós. Agora, quando a Bíblia fala sobre paz aqui, não é paz só com quem está dentro da igreja, não. Principalmente com quem está lá fora, com quem está no mundo. Porque Colossenses 4, 5 e 6 ainda vai dizer: andai em sabedoria para com os que estão de fora. Ou seja, a Bíblia está mostrando que nós devemos ter sabedoria para estar com as pessoas que nós temos tempo e oportunidade de estar com elas lá fora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: remindo o tempo, ou seja, a Bíblia está dizendo: andai com sabedoria, ou seja, porque tem crente, irmão, que é chato. Tem crente religioso que é insuportável. Essa é a grande verdade. Tem crente que quando ele chega no lugar, ele é melhor do que os outros, ele é mais santo, ele quer dar sermão nas pessoas, ele quer corrigir as pessoas, e nós precisamos entender que a Bíblia está dizendo aqui: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Quantas pessoas já não se afastaram de pessoas evangélicas por causa de encontrar aquela pessoa e dizer: mas essa pessoa é muito chata. Não é o caso de perseguição, não, irmão. É porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não têm sabedoria. Relacionamento, você e eu precisamos pedir a Deus sabedoria para relacionar com as pessoas, porque nós só vivemos na igreja? Não. Nós temos contato muito mais com pessoas a semana toda lá fora. E é muito ruim. Agora eu vou dizer que tem pessoas que odeiam crentes? Tem. Não é porque você não tem sabedoria, é porque a pessoa não gosta mesmo. Mas tem o crente chato, o crente criqui, o crente que pega no pé das pessoas.
O crente que quer até condenar, sendo que isso não é papel nosso. O crente, o papel dele é o quê? Andar com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando. Quando a Bíblia diz remindo o tempo, ele está dizendo, olha, aproveita o tempo que você vai ter com as pessoas lá no mundo. Quando Deus te dá a oportunidade para estar com pessoas não cristãs, haja com sabedoria, aproveite o tempo que você está com ela, e olha aí o que a Bíblia vai dizer aqui, e a vossa palavra seja sempre agradável. Palavra de crente tem que ser agradável. Palavra agradável, vossa palavra seja agradável, temperada com sal, tem que ter sabor. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas para ser sal, é preciso que a palavra tenha sabor. Já comeu uma comida sem sal? É horrível. Apesar que a recomendação é comer pouco sal, por causa da saúde. Mas comer uma comida sem sal, ou mais ou menos, nem tem sal e nem tem, né, fica uma coisa sem sabor. Porque o sal também não pode ser em excesso, tem que ser no ponto certo. Então nós como cristãos, para ter relacionamento saudável com as pessoas, tanto na casa de Deus como as pessoas que estão lá fora, nós precisamos ter sabedoria e aproveitar bem o tempo, e que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Olha aí, nós precisamos saber como é que nós devemos fazer para responder cada pessoa, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo religioso. Nosso papel é tratar as pessoas com respeito, com educação, porque tem pessoas que às vezes acabam levando para o lado contrário. Tem gente que por causa, eu sou crente e fulano me fez uma pergunta, e já começa a chatear as pessoas. Então use o tempo que Deus tem te dado com as pessoas lá fora, seu patrão, seu amigo, seu irmão, seu vizinho, e comece a ser agradável, comece a falar diferentemente, porque ele vai ter prazer de estar do seu lado, e através dessa oportunidade você começa a introduzir a palavra de Deus, o ensino da palavra aos corações. Agora, qual é a maior dificuldade, né, para que haja relacionamento saudável, né, com as pessoas nos dias de hoje? Qual é a maior dificuldade? É a falta de sabedoria, né, a falta do amor, que às vezes tem acabado no coração das pessoas. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, e nós precisamos pedir e entender que sem relacionamento nós jamais iremos prevalecer. Não tem como, ninguém nasceu para viver como ilha, ninguém nasceu para viver só. Todos nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de relacionar com outras pessoas. Então nós estamos falando nessa noite a questão do relacionamento saudável. E a igreja, muitas das vezes, tem sofrido por não conseguir se relacionar. E é por causa do relacionamento que muitos abandonam a fé. É por causa do relacionamento que muitos deixam a casa de Deus. É por causa do relacionamento que muitos têm se afastado um dos outros. E o mundo tem andado, né, cada vez mais distante da presença de Deus. Vamos ainda continuar o seguinte: o texto lido fala do cuidado que devemos ter com nossos relacionamentos com as pessoas. O texto de Romanos, né, na nova versão inglesa, né, na NVI, diz que devemos fazer tudo o possível para viver em paz com todos. Então essa é a nossa obrigação, fazer de tudo para ter paz com todos os homens. Ou seja, temos que buscar um bom relacionamento com todas as pessoas. Esse é o nosso papel. Busque um bom relacionamento com todas as pessoas. Já o texto de Colossenses que nós diz que devemos aproveitar bem a oportunidade que temos de relacionar com a pessoa para semear a palavra. Olha aí. Aproveite bem o tempo e vai semeando a palavra. Vai falando de Jesus nas oportunidades. Abriu a oportunidade, você lança a palavra no coração da pessoa. Daqui um pouco a pessoa vai se fortalecendo.
pessoa vai crendo na palavra, vai confiando. Daqui um pouco, onde é que você congrega? Você é um servo, você é um cristão? Sou. Gostaria de fazer, eu queria, como é que eu faço para ser um cristão também? Porque Deus faz isso, irmão. Mas se não tivermos sabedoria, a gente já chega espantando as pessoas. Tem crente que onde ele chega não fica ninguém, porque ele se tornou alguém desagradável, sem nenhum tipo de relacionamento, e ele condena, ele julga as pessoas, ele diz que todo mundo está no inferno. Eu sou crente, se você não se converter, você vai para o inferno. Isso aí é uma coisa verdadeira, se não converter mas nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. Então vamos pedir a Deus sabedoria, graça, para que nós possamos ser sempre agradáveis, com a palavra temperada com sal. E assim nessa noite nós vamos aprender aqui alguns passos importantes sobre a questão relacionamento saudável. Primeiro ponto, diz que para ter um relacionamento saudável, nós precisamos de amor. Porque o amor, ele é a base de tudo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, a Bíblia vai dizer que sem amor nós não podemos fazer nada. Ainda que nós tivéssemos a riqueza, ainda que nós falássemos a língua dos anjos, se não tiver amor, nada disso vai nos adiantar. E nós devemos demonstrar esse amor na prática. É na prática, todos os dias. Tem gente que ela é amiga só de quem favorece ou acompanha os pensamentos dela. Mas o bom amigo de verdade é aquele que ama e é aquele que diz e fala a verdade. Porque é importante, irmão, e nós devemos sempre procurar fazer isso. O que tiver de falar para alguém, fale. É melhor você ser realista e falar direto para a pessoa do que depois nas costas da pessoa você falar mal. Os relacionamentos hoje não estão duradouros e nem prevalecem por causa da falsidade. São amores fingidos. Mas olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus 5, 44 a 46. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então a Bíblia está mandando aqui amar os inimigos, os que nos perseguem. É complicado, não é? Amar quem persegue, quem é inimigo. Mas olha o que o versículo continua dizendo. Porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons. Deus faz o sol levantar para os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, meus queridos e amados irmãos, é amar quem te persegue, é amar aqueles que maldizem ao seu respeito, aqueles que te maltratam. Porque a Bíblia diz o seguinte: se você ama quem te ama, o que você está fazendo? Porque é fácil, não é, amar quem ama a gente? Quem te quer bem, quem te dá carinho, quem te elogia. E agora amar quem te persegue, amar quem te maltrata. Porque a Bíblia vai dizer, olha, para que sejais filho do vosso Pai, nós precisamos amar essas pessoas. Mas por quê? Porque o Pai que está no céu, quando Ele manda a chuva e o sol, Ele manda para os bons e para os ruins, para os justos e injustos. Então Deus é o maior referencial nosso. A nossa obrigação, lá no primeiro versículo diz: tende paz com todos. Então a nossa obrigação é amar, independentemente se nos ama ou não, se nos persegue ou não. Então nós precisamos
pedir Deus para que Ele possa nos ensinar a amar até os nossos inimigos. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Irmão, não pode existir isso. É necessário que nós que vamos ter um bom relacionamento, não é só aqui, é em todos os lugares. Até mesmo aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, falam mal da gente, ore. Ore, quando dobrar o joelho, ore. E quando tiver a oportunidade de fazer o bem a essa pessoa, faça. Porque isso será louvável diante de Deus que está no céu. Olha bem, um cristão verdadeiro não pode ter pessoa como inimigas. Um cristão verdadeiro não tem inimigos. Mas o texto ensina que devemos amar até aquelas pessoas que por algum motivo nos considera inimigo dela. Agora você vai entender uma coisa. Como é que nós vamos amar o inimigo, sendo que muitos nos odeiam? A sua parte é amar. A sua parte é liberar o perdão. Agora, muitas pessoas aqui nos consideram inimiga delas. Tem muitas pessoas que consideram o pastor Roberto como inimiga número 1 dela, sem eu ter nada com ela. É desse jeito. A Bíblia vai dizer que no mundo, o mundo é mau, o mundo é cheio de corrupção, e o inimigo trabalha. Então nós como cristãos vamos ter pessoa que vai nos colocar lá embaixo. Quando conversar com alguém lá fora, alguém vai dizer, olha, aquele pastor é isso, você viu como é que ele faz, como é que ele é dessa forma, ele age errado, o fulano é desse jeito, o ciclano é desse jeito. Mas o importante é que meu coração não tem nada contra essa pessoa, porque a bênção estará sobre a minha casa, sobre a minha vida, mesmo eles nos odiando. Agora, quando tiver oportunidade, dá água para beber. Quando tiver oportunidade, abrace, perdoe, converse e fale o verdadeiro sentido do que é relacionamento e o que é ser cristão. Porque até mesmo entre os cristãos, nós encontramos um momento difícil, onde pessoas estão intrigadas uma com as outras e não conseguem liberar perdão dentro da própria casa. E nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele lança a semente, e depois para tirar essa erva daninha dá trabalho. Então cuidado, vigiai, orai, permanecei firme, não pague o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. É a recomendação da palavra de Deus. Então, mesmo que o mundo nos odeie, nós vamos continuar dobrando o joelho e dizer, Senhor, abençoa esta nação, abençoa as lideranças, abençoa, Pai, as autoridades eclesiásticas, abençoa as autoridades civis, abençoa, meu Deus, o governo, abençoa, porque esse é o nosso papel como igreja de Deus. Eu não posso dizer, eu não vou com a cara de fulano, nem ciclano, não quero ver ninguém. Não é isso. Talvez pessoas não vão se relacionar conosco porque não gostam da gente. Mas um dia, se Deus preparar, Ele vai entender que você não é nada daquilo que eles pensam. É isso que é relacionamento saudável, sadio. Olha o que vai dizer, importante lembrarmos que amor não é apenas uma opção. Primeiro ponto aqui, nós estamos falando sobre o amor. Sem o amor nós não vencemos. Para o cristão, não é uma opção, mas sim um mandamento. O amor não é uma opção, não é opcional não, é um mandamento. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha aí, é um mandamento, não é opcional não. Você pode amar um e não amar o outro, pode? Está certo? Não. Eu posso amar meia dúzia, aqueles que me favorecem, aqueles que são do meu grupo, e vou rejeitar os outros. Isso não é opção. Pode haver opção sim, mas é mandamento de Deus que nós venhamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então, queridos e amados irmãos, primeira carta de João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele nos deu a vida
a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o seu amor nisto, que ele deu a sua vida por todos nós. Jesus, já pensou? Jesus falava, vou morrer só pelos judeus. Eu vou morrer só por este povo escolhido. Não, a Bíblia diz que ele morreu por toda a humanidade. Jesus não faz, nem fez e nem fará acepção de pessoa. O amor de Cristo é um amor incondicional, é um amor inexplicável. Porque o amor dele foi tão grande que ele se entregou por mim e por você naquela cruz. E foi tido como maldito, foi perseguido, humilhado, cuspido, foi traído, foi enganado, foi humilhado, mas a Bíblia diz que ele se entregou por todos nós. Seja assim também, se entregue totalmente. E a Bíblia diz que assim como Cristo entregou, nós devemos dar a vida pelos irmãos. É difícil acontecer isso. Porque tem gente querendo matar o irmão, presbítero divino. Você que está me assistindo, essa é a realidade do século 21. É irmão matando irmão. É pai matando pai. Não existe mais relacionamento saudável. Não existe mais amor. E nós, igreja de Cristo, temos que orar todos os dias e dizer, Senhor, coloque no meu coração amor pelo meu próximo, pelo meu irmão. Não faça acepção de ninguém. Não olhe em desprezo para ninguém, trate as pessoas bem, cuide das pessoas da melhor forma possível. Sabe por quê? Quando você cuida do seu irmão, você cuida de você mesmo. Quando você paga o mal que a pessoa te fez com bem, isso lhe traz bênçãos e vitória e a convenção para aquela pessoa. Não adianta viver guerras dentro da igreja. Não pode existir dentro da igreja parcialidade. Não pode existir dentro da igreja grupos. Igreja é um corpo. E esse corpo precisa ser bem ajustado. Para que quando esse corpo orar, a glória de Deus vai descer. A cura vai acontecer. O milagre vai acontecer. E Deus vai fazer proezas e maravilhas. É desse jeito que Jesus faz. É desse jeito que Jesus opera. Jesus é o nosso maior exemplo. 1 João 4,20, se alguém diz que eu amo a Deus e odeia o seu irmão, ele é um mentiroso. Eu amo a Deus, mas não consigo nem olhar na cara dessa pessoa. Ele é um mentiroso. Não é fácil ser cristão, obreiros. Não é fácil servir ao Senhor, porque muitas das vezes nós somos humilhados, e mesmo humilhados nós entregamos o nosso direito às pessoas. Muitas das vezes nós estamos certos, mas por amor às almas e às vidas nós vamos nos calar, e vamos passar como se fôssemos errados. Mas a Bíblia diz que a maior justiça vem de Deus. Então é claro, se alguém diz que eu amo a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a que não viu? Se você não consegue se relacionar com o seu irmão, você vai se relacionar com Deus? Mentira! O irmão que está aí do seu lado, o irmão que conversa, o irmão que muitas das vezes quer te dar um abraço, você foge dele. O irmão que quer te dar a paz do Senhor, você faz desprezo. O irmão que está fazendo a obra de Deus e você quer desfazer dele, Deus não está se agradando disso. Nós precisamos nos relacionar e ter relacionamento saudável com cada um dos nossos irmãos, nosso próximo. Não é simplesmente pegar o pão e o cálice e beber de qualquer maneira, porque a Deus ninguém engana não. Né? Tem gente que tem a cara de mal, mas as atitudes são boas. Tem gente que tem a cara boazinha, mas é um demônio. É uma pessoa, uma ovelha, né, um lobo disfarçado de ovelha. Tem pessoas que são maliciosas, são pessoas que são maldosas, são pessoas que perderam o senso da verdade. E é isso que eu estou falando para os irmãos, quem ama é a quem fala a verdade. Muitas das vezes é melhor você ouvir uma verdade que dói do que uma mentira que te leva para o inferno.
É muito melhor você ouvir uma verdade que vai doer, mas vai sarar a ferida que está dentro de você, do que você ter a mão de alguém que vai passar na sua cabeça e dizer, pode ir desse jeito e no final ser reprovado. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos vão se apresentar a Deus, e muitos vão dizer, Pai, em seu nome eu expulsei demônio, eu fiz muitas maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui no evangelismo, eu fui na oração da madrugada, eu fui no circo da oração, e Ele vai dizer o que? Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vai ser duro. Devemos ter um bom relacionamento e falar a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer, e nós precisamos entender o quê? Que a pessoa que odeia o seu irmão, ele é um mentiroso, porque se ele não ama a quem ele está vendo, como vai amar alguém que ele não consegue ver? Então, sem amor é impossível haver relacionamento. Segundo, respeito. Precisamos respeitar cada um dos nossos irmãos. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, proferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quem quer respeito, dá respeito. Precisamos entender que não adianta você desrespeitar ninguém. Não adianta você, para conseguir alguma coisa, pisar em alguém. Respeite. Seja sensato, seja alguém prudente, alguém que tenha a visão do Espírito Santo e ame com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, e não ser desagradável a ninguém. Tem muita gente que quer o respeito, mas não respeita ninguém. Tem gente que quer honra, mas não honra ninguém. Tem gente que quer ser amado, mas não ama ninguém. Da mesma forma que você mede, você vai ser medido. Da mesma forma que você semeia, você colhe. Então o segredo é esse: dar e será-vos dado. Então nós precisamos entender isso, que esta é a lei do retorno. É quando você investe em alguém, você honra alguém, ele também vai te honrar, e outras pessoas te honrarão. Mas quando se falta o respeito, quando acaba o respeito, irmão, aí pronto, acabou tudo. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento ministerial, seja o relacionamento entre lideranças e liderado, quando acaba o respeito, aí tudo vai de água abaixo. Então vamos procurar respeitar. 1 de Pedro 2,17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Honrar as pessoas é respeitá-las. Respeite as pessoas, honre, respeite, ter disposição de se relacionar com as pessoas sem julgar. Olha aí, como é importante não julgar ninguém. Olha o que diz Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Tem muita gente julgando. Nós temos que tomar cuidado. Quando nós tocamos na vida de alguém, irmão, isso nos traz um atraso tão grande. Há momentos que nós temos que falar sobre alguém, sim, não tem como. E a pessoa muitas das vezes está ausente, mas falar mal das pessoas vai nos trazer grandes prejuízos. E isso não é bom. Então a Bíblia está nos mostrando que a maior coisa que precisa haver entre nós é nós termos um relacionamento com pessoas sem julgar umas às outras.
Porque nós temos que entender que a partir do momento que nós julgamos o irmão, nós estamos julgando a própria lei, porque a lei nos ensina a amar, nos ensina a abraçar, nos ensina a perdoar, e se nós estamos contra a palavra, nós não somos mais observadores da lei, mas nós passamos a ser julgadores, passamos a ser juiz, e só um tem direito de julgar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não julgue ninguém, não, porque nós estamos no mesmo barco. Hoje eu estou aqui e alguém diz assim, a vida dessa pessoa, ele vai para o inferno, fulano vai para o inferno. Tem crente que ele é tão santo, tão separado, que ele já sabe até quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Eu mesmo conheci uma pessoa que ele dizia assim, fulano vai para o inferno, o pastor vai para o inferno, o fulano de tal vai para o inferno, o ciclano já está condenado, não tem jeito, eles já estão condenados, olha aí, estão agindo como juiz, enquanto há vida, a esperança, e o mundo dá voltas, talvez o drogado hoje será um pastor de amanhã, e talvez o pastor pode estar na ruína amanhã, e nós precisamos tomar cuidado com essa questão de julgar as pessoas, ter a capacidade de reconhecer a importância do outro, aprendendo a respeitar as diferenças das pessoas. Jesus aborrecia o pecado, mas amava e respeitava as pessoas, independente de quem elas eram. Jesus aborreceu o pecado. É o que eu falei aqui, amar é dizer a verdade, amar é você chegar e falar a verdade para o seu próximo. Então nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer que independentemente de quem elas eram, Jesus respeitava a todos. Jesus nunca desacatou ninguém, Jesus nunca desfez de ninguém, Jesus nunca desacatou autoridade nenhuma, ele sempre respeitou cada uma delas, sabendo que tudo existe um princípio. Existem leis que regem a terra, também existem leis que regem o universo. E se nós transgredir as leis que regem o universo, nós ficamos impossibilitados de alcançar as vitórias e as bênçãos que vêm do Senhor. Então, muito cuidado, não julgue ninguém. Agora, se nós observarmos nos dias de hoje, o respeito e a tolerância ainda existe? Está muito pouco, está quase zero. O respeito, ninguém tem mais. A tolerância, as pessoas não querem ter mais, ninguém quer tolerar ninguém. Joga para lá. Isso aí, acaba com isso aí, não é assim. Nós precisamos pedir a Deus perseverança e que nós venhamos tolerar as pessoas, mesmo elas sendo difíceis. Nós temos que pedir a Deus estrutura. Nós líderes que estamos aqui, somos provados todos os dias nisso, é suportar as pessoas que muitas das vezes vêm apurrinhar a nossa fé. Muitas das vezes nós somos confrontados, pastores, obreiros que estão aqui todos os dias. Mas nós precisamos continuar tolerando, respeitando essas pessoas, independente de qualquer coisa. Então o respeito é importante para que haja um bom relacionamento. Terceiro ponto vai dizer, aprender a relevar. Terceiro passo, aprenda a relevar, ser flexível, deixar passar, abrir mão de um direito. Aqui é que está um bom relacionamento também, porque nós precisamos aprender a relevar as coisas. Tem gente que ele topa uma situação e diz, não, aqui é desse jeito, eu vou resolver tudo, e ele faz ali uma bagunça. Releva, irmão, releva. Às vezes a pessoa quer brigar, você vai fazer amizade com ele. Fica tranquilo, irmão, Jesus te ama. Fica em paz. Talvez você vai encontrar uma situação complicada, mas você vai abrir mão do seu direito para que não haja uma discórdia, para que haja um apaziguar.
situação já está complicada, aí a pessoa vai e joga mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Aí daqui um pouco o negócio vai ferver. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles também terão parte no reino de Deus. Seja um pacificador. Romanos 15, do 1 ao 2, mas nós, e que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós, que somos fortes, devemos, muitas das vezes, compreender e suportar a fraqueza dos fracos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para a edificação. Se você tem estrutura e o irmão não tem, suporta, irmão. Ah, mas o irmão está fazendo isso comigo, aquilo, suporta. Fica na presença, fica na posição, porque Jesus está no controle. Não desça, não se iguale ao nível da pessoa. Tem gente que ele discute com ímpio, tem gente que ele bate boca com ímpio, tem gente que ele é crente, ele diz ser um cristão, mas ele começa a dizer coisas que não é coisa de um cristão fazer. Sabe o que você faz quando você discute com alguém, quando você debate com alguém? Você desce no mesmo nível que a pessoa está. E sabe o que Satanás vai dizer depois que você descer lá no nível dela? Você não é crente? É a primeira coisa que ele vai dizer. Uai, você diz que é crente, olha aí o que você está fazendo. Que tipo de exemplo que você dá? Ah, eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu sou crente, mas a minha mão não. A minha arma não. A minha defesa está pronta. Não é isso que Deus quer. Deus quer um povo diferenciado. Jesus nunca compactuou com o pecado, mas Jesus respeitou as pessoas. Jesus respeitou cada uma delas, ainda que perseguiam ele deixava. Ele entregou tudo nas mãos do Senhor. E nós, como cristãos, nos dias de hoje, devemos entregar. Olha aí, é impossível ter um bom relacionamento com as pessoas sendo uma pessoa inflexível. Tem gente que não cede de jeito nenhum. Não tem negócio, não tem negócio. Ah, meu amigo, quando eu não vou com a cara de uma pessoa, não adianta. Pode orar, pode fazer o que quiser. Eu não quero papo, eu não quero conversa, eu não perdoo. Está pronto, essa é a minha decisão e acabou. E nós precisamos ser flexíveis. Sabe por que o mundo está do jeito que está e muitas pessoas estão quebrando a cara? É porque não tem flexibilidade, não sabe se humilhar, não sabe dizer assim: eu errei e eu preciso recomeçar, eu falhei e eu preciso consertar aonde eu falhei, eu fiz isso e eu vou lá pedir perdão. Não, enche o coração de orgulho e diz assim: eu vou me submeter, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. De jeito nenhum. Isso não é vida de um cristão que tem um bom relacionamento. Crente inflexível, ele jamais irá permanecer na congregação do justo, porque a Bíblia diz que aquele que ama e serve a Deus, ele vai ter bons relacionamentos. E muitas das vezes nesse bom relacionamento, porque é assim, a igreja do vizinho sempre é melhor, a igreja do vizinho sempre é mais organizada, a vida do meu vizinho sempre é uma vida ótima, mas só sabe o que cada um passa quem está vivendo. Toda igreja tem problemas, toda igreja tem dificuldade, todo relacionamento existe os altos e os baixos. É assim na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, é na vida espiritual. Tudo tem oscilação. Tem hora que nós estamos assim cheios do poder, mas tem hora que a gente está lá embaixo, humilhado, sem força, nem para dar um glória a Deus. E não adianta eu tentar culpar alguém pelos meus fracassos e erros que eu estou cometendo, porque eu não tenho tido um bom relacionamento, estou sendo inflexível, e eu quero do meu jeito, do meu jeito, na minha hora, e acabou. Aonde é que está o coração de um verdadeiro cristão? Aonde está um coração de um servo?
Porque amar quem nos ama é fácil. Conviver com quem está nos abraçando, nos aplaudindo é fácil. Agora, conviver com pessoas que estão doentes e precisam ser saradas através das nossas vidas, não é brincadeira. Você abraçar alguém e aquela pessoa não gostar de você, mas faça a sua parte. Continue dizendo: eu te amo. Eu vou continuar orando por você. E Deus nos dará a vitória. Uma pessoa que sempre tem razão, não consegue relacionar com ninguém. E tudo a pessoa tem razão. Já viu? Ó, eu vou te perdoar, mas você sabe que foi você que errou. Foi você, né? Você sabe. Ela sempre tem razão. Ela não tem um pingo de humildade para dizer assim: irmão, eu te perdoo, mesmo estando certa. Porque o bom crente é esse, é aquele que entende que por amor às almas e às vidas e o reino de Deus, ele perdoa sempre. Tinha um pastor uma vez que ele estava numa reunião com alguns obreiros, e o obreiro foi levar um assunto complicado, chegou lá e aí o irmão com a cara azeda um com o outro, o pastor resolveu a situação, e o pastor conversa daqui, conversa dali, e aí o irmão pegou e falou assim: pastor, o que eu faço com esse irmão? Ama ele, abraça ele. Quando alguém te jogar um limão, faça uma limonada. Pega o limão e faça uma limonada. Ou seja, você precisa ser alguém estratégico. Você precisa ser alguém que se relaciona bem. Sabe por quê? Você vai conseguir, através da sua atitude, da sua moderação, de ser uma pessoa flexível, você vai conseguir mostrar para o seu irmão que você é diferente. Ele vai embora para a casa dele e dizer assim: rapaz, eu pensei que o irmão ia bater de frente, mas o irmão, mesmo estando certo, me pediu perdão. E isso é o que Cristo nos ensinou. E nós precisamos pedir a Deus força. O versículo que lemos fala da necessidade de não agradarmos a nós mesmos, e sim o nosso próximo, para a edificação. Muitas das vezes nós temos que desagradar a nós mesmos, ou seja, aquilo que para mim seria bom não vai ser mais. Aquilo que para mim eu poderia fazer como algo positivo, agora eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho uma visão que Deus pode restaurar, que Deus pode livrar, que Deus pode edificar e fortalecer essa pessoa. Agora veja bem, você já abriu mão de algum direito seu para conservar o relacionamento com alguém? Você já abriu mão? Quem aqui já abriu mão? Ali nós temos um irmão que abriu mão, ali outra pessoa que já abriu mão, dando direito a outra pessoa, mesmo estando errada, para que haja um relacionamento. Não, irmão, fica tranquilo, é assim mesmo. Vai dar tudo certo. No final nós vamos cantar o hino da vitória. No final, o nosso endereço certo é a glória, e nós vamos chegar lá para a honra e glória do nome de Jesus. Quarto passo para ter um bom relacionamento é a questão do perdoar. É preciso que haja perdão. Colossenses 3,13: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Então a Bíblia é clara: perdoando uns aos outros. Eu te perdoo, você me perdoa. Então a Bíblia é clara, vai no meio de um relacionamento, todo relacionamento existe discórdia. Existe momentos que um vai pender para um lado, outro para o outro, mas quando existe um relacionamento que há perdão, a vida vai continuar prosperando e as bênçãos de Deus vão continuar descendo. Então o que Deus está nos dizendo: assim como Cristo vos perdoou, fazei-vos também. Todos nós somos passivos ao erro. Não existe boas amizades que nunca passaram pelos erros e falham. Olha aí, não existe boas amizades que nunca passaram por prova. Eu sempre falo isso aqui, irmão, que os relacionamentos mais confiáveis são os que passaram pelas provas.
Eu estou junto com a minha esposa e eu tenho confiança nela, por quê? Porque nós já passamos por grandes provas juntos. Então, quando existe provas, quando existe embates, quando existem situações complicadas e existe o perdão, esse relacionamento se torna um relacionamento forte, um relacionamento gigantesco. Mas o relacionamento que em primeiro embate não tem perdão, aí há uma separação, aí existe um distanciamento e uma ferida que se abre e não fecha mais. Porque somente aqueles que entendem o poder que existe no perdão, que irão entender que quando se perdoa, sara-se ferida, cura-se a alma, liberam e abre os céus para que bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. A Bíblia é clara, irmão, não adianta fazer remendo em pano novo com pano velho, porque o pano velho vai romper e o pano novo vai ficar lá. Nós precisamos entender, nós devemos ser cristão, mas cristão autêntico, verdadeiros, que servimos a Deus não por opção, não por alguma coisa que Ele pode nos oferecer, nós servimos a Deus com gratidão e alegria, e estamos aqui para adorar o nome dEle, custe o que custar. O preço foi pago. E nós precisamos entender que as falhas, e por isso o versículo lido diz que como Cristo perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Jesus perdoou aqueles que lhe ofenderam, Jesus perdoou aquele que cuspiu nele, Jesus perdoou aqueles que zombaram dele, aqueles que fizeram escárnio dele, Jesus perdoou aqueles que deram chicoteadas nele, aqueles que colocaram aquelas coroa de espinho e maltrataram ele. Jesus perdoou todos. Porque Jesus estava dizendo, no momento de mais angústia da vida dele, disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você sabia que alguém que te persegue, alguém que te odeia, ele não sabe o que está fazendo? Ele é uma pessoa imatura, ele é uma pessoa sem estrutura, ele não tem a visão que você tem. E se você vai discutir com quem não sabe o que está fazendo, você vai descer no nível dele e vai ficar pior do que ele. Cuidado, não bata a boca, não discuta, perdoe, perdoe. E Pedro vai dizer até quantas vezes? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não tem limite para perdoar. Porque quem tem amor de Deus genuíno e verdadeiro vai perdoar sempre. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Não pense que você vai acordar dizendo: mas hoje eu acordei com a vontade de perdoar a irmã Rosinha. Não, eu vou hoje na casa dela ou onde ela estiver e vou perdoar e pedir perdão. Eu vou perdoar, ou vou pedir perdão, isso aí é atitude, e quando nós temos essa atitude, o céu se abre, e as bênçãos do Senhor começam a ser derramadas em nossas vidas. Quantos ministérios parados, quantas pessoas sem direção, quantas pessoas sofrendo porque não conseguiu perdoar, quantas pessoas, e a Bíblia é clara, que aonde a árvore cair, ela vai ficar. Faça o que é certo. Não receba mau conselho de ninguém. Cuidado com o profeta velho. Cuidado com aqueles crentes velhos sem convenção dentro da igreja, que muitas das vezes te vê caminhando bem e ele vai começar a tentar lançar um gosto ruim, vai pensar, é que nem diz aquele, vai jogar farofa no ventilador para te atrapalhar de qualquer maneira. Mas em nome de Jesus Cristo, permaneça na presença de Deus, continue amando, observando e praticando a palavra, porque Jesus vai trazer vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida. É impossível agradar a Deus falhando no perdão com um só irmão.
Se você falhar no perdão para uma pessoa, você está desagradando a Deus. Se perdoar 99 e não perdoar 100, divino, não adiantou nada. Tem que perdoar 100 e dizer: se tiver mais 100, eu vou perdoar mais 100. E se Satanás armar o laço, se armar armadilha e colocar ele contra eu ou eu contra ele, eu vou continuar perdoando, eu vou continuar abraçando, porque Satanás é vencido toda vez que nós perdoamos uns aos outros. Você acha que é fácil relacionar com pessoas? Não é. São variedades de pensamentos. São pessoas com conceitos formados. São pessoas que têm a mente cauterizada, outras são flexíveis, outras não. Mas todos os dias nós temos que ter e pedir força a Deus, para que nós venhamos começar no Espírito e terminar no Espírito. Que nós venhamos começar bem e terminar bem. Aleluia. Inteligente é quem perdoa. Inteligente é quem libera o perdão e diz: eu te amo, meu irmão. E para nós encerrar, o que é, na sua opinião, perdoar uma pessoa? O que é, na sua opinião, realmente perdoar alguém? Perdoar é esquecer. Viu? Não tem ninguém aqui que tem uma mente que vai desaparecer o problema que aconteceu, não, irmão. Não vai tocar mais na tecla. Não vai revidar mais naquilo. Esquece. Quem perdoa, quem ama, vai perdoar e vai deixar isso para lá, ó. Foi passado. A partir de hoje é um novo tempo. A partir de hoje eu vivo uma novidade com meu Senhor. Eu vou andar em novidade com Deus. A conclusão vai dizer que nesta noite possamos tomar posse desta palavra e darmos esses passos importantes para um relacionamento saudável, pois só assim seremos mais felizes e passaremos a nos relacionar melhor com as pessoas. Somente desse jeito nós teremos um relacionamento saudável. Jesus te chamou, Jesus me chamou para viver em relacionamentos, mas não é relacionamento conturbado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, não. É um relacionamento saudável, curado, transformado, verdadeiro. Deus não te chamou para estar na casa de Deus e com a porta lá fechada, não. Ele quer que a porta continue aberta e você, sendo inteligente, você vai abraçar e amar a todos. Ah, mas está me perseguindo? Continua orando, porque Jesus vai fazer essa obra. Chega, abraça, conversa. Se for preciso, chama numa conversa particular, senta e começa a falar: olha, se precisar de mim, eu estou aqui. E você vai ver que tudo vai acalmar. Fica de pé nessa noite, Igreja de Cristo. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos tratar de forma especial. Que o Senhor possa mudar o meu pensamento, o seu, o nosso, para que nós possamos entender que relacionamento é nós estarmos dispostos a respeitar, é nós estarmos dispostos a amar, é nós estarmos dispostos a perdoar. Porque sem amor, sem perdoar, ninguém verá a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui viemos nesta noite mais uma vez na Tua presença. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha derramar sobre nós a Tua unção, a Tua graça. Obrigado, Espírito Santo,
porque o Senhor tem sido bom companheiro, bom amigo a cada dia das nossas vidas, nos mostrando e nos ensinando que é perdoando e amando que nós vamos vencer todos os obstáculos. Por isso, meu Deus, abençoa, Pai, aleluia, esta igreja, abençoa essa família que me assiste agora, abençoa este lar que está, meu Pai, em inimizade, em problema, em dificuldade, porque aonde não há o perdão, ó Pai, há discórdia, meu Deus, a guerra, Pai, é um levante do adversário, mas em nome de Jesus Cristo, como diz na tua palavra, que uma casa dividida ela não prosperará, mas uma casa que está ligada na videira, que olha para o mestre, para o autor e consumador da nossa fé, é uma igreja forte, uma igreja inteligente, uma igreja que vence, uma igreja que progride, uma igreja que prospera, e assim oramos e apresentamos a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém?